Pronto, mãe. Agora vai.
pessoal. Boa noite a todos que já estão aqui participando dessa live do Instituto Filhos do Mangue. Hoje é um imenso prazer trazer a nossa amiga Caroline Alencar para conversar um pouco desse nosso projeto. Caroline, primeiro eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, assim, de plena satisfação mesmo do grupo. E eu queria primeiro, para iniciar, que tu se apresentasse a tua formação, do que foi que tu estudou, o que é que tu pode falar um pouco? Primeiramente, boa noite. Tá dando para escutar? Sim, tá ótimo o áudio. Tá. Meu nome é Ana Caroline de Alencar França, né? Mas podem me chamar de Carol. Eu sou formada pela UERN em Ciências Biológicas, bacharelado, e atualmente estou fazendo pós-graduação e especialização em Gestão e Educação Ambiental. E esse tema é de interesse, né, pessoal, gosto muito desse tema. Inclusive, eu trabalhei no meu TCC com uma planta, que eu testei a eficácia dessa planta em piolhos de ovinos. Então, seria um pouco da fitoterapia voltada para a medicina veterinária. Legal. Então, o tema que ela vai abordar hoje é a utilização das plantas da caatinga e fitoterapia. Então, acho que você já pode iniciar, Carolina. Tá bom, pois vamos iniciar, então. Boa noite novamente, né? Como eu já me apresento, meu nome é Carol. Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer da conversa, vocês podem ficar à vontade para perguntar e eu irei responder. Esse tema é um tema bem interessante porque a relação das plantas com a gente vem de muito tempo, né? Não é uma coisa que está acontecendo agora, é algo que sempre existiu na sociedade. Eu vou começar falando um pouco sobre a fitoterapia e depois vou adentrar na fitoterapia relacionando com a caatinga. Bom, vamos falar um pouco sobre, primeiramente, alguns conceitos básicos, né? Porque a fitoterapia é uma ciência, né, que vai estudar as plantas, a medicina das plantas. E aí alguns termos podem chegar a confundir. Por exemplo, nós temos o termo de planta medicinal. O que é a planta medicinal? É a mesma coisa de um medicamento fitoterápico? Não é. É a mesma coisa de um fitocosmético? Não é. A planta medicinal é a planta propriamente dita, o material vegetal propriamente dito. Eu trouxe até aqui um exemplo de uma planta medicinal, que é o hortelã. Hortelã. Pronto, aqui é um exemplo de uma planta medicinal. A planta propriamente dita, né? Que todo mundo já tem em casa, né, no quintal. Isso. Geralmente todo mundo tem um pezinho de hortelã, de babosa. Aí nós temos também a matéria-prima vegetal. A matéria-prima vegetal já vai ser algo extraído dessa matéria, dessa planta. Pode ser o óleo vegetal, pode ser o óleo essencial, a tintura, extratos. Tudo isso vai ser a matéria-prima vegetal. Nós temos também fitocosméticos, que são muito utilizados, muito vendidos, comercializados, né, hoje em dia, que são os cosméticos à base de plantas. Temos sabonetes, sabonete íntimo à base de aroeira, é muito comum a gente ver. Aí nós temos os fitofármacos. O que é um fitofármaco? O fitofármaco vai ser um medicamento à base de uma planta, só que vai ser, esse medicamento, ele vai ter apenas uma substância dessa planta. Como exemplo, eu trouxe o canabidiol, que foi aceita a comercialização do canabidiol recentemente aqui no Brasil. E o canabidiol ele é extraído da cannabis, né? E
ele é comercializado, apenas essa substância ativa. Então, isso que é fitofármaco. Já o medicamento fitoterápico, ele vai ser o medicamento propriamente dito, da planta. E não vai ser extraído só uma substância, vão ser todas as substâncias presentes na planta, naquele medicamento. Se você extrair só uma substância, não é um medicamento fitoterápico. Para ser fitoterápico, ele tem que ter todas as substâncias. Como exemplo aqui, tem esse aqui, que é um fitoterápico muito utilizado para tratar insônia, ansiedade leve, é o Ciacalme, que ele é a base de maracujá. Aqui um exemplo de medicamento fitoterápico. Então, a fitoterapia é isso, né? Vai ser a terapêutica, caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Então, como eu falei, né? Vai ser o uso das plantas medicinais, pode ser na forma de creme, na forma de xarope, na forma de comprimidos, como esse aqui. E vamos falar agora um pouco sobre a história desse fitoterápico. Como eu falei, né, no começo, a nossa história com os fitoterápicos é bem antiga. É algo que vem de milhares de anos, né? Um dos primeiros registros do uso de fitoterápicos se deu no Egito Antigo, com o papiro de Éberes. Esse papiro tem o registro de mais de 500 plantas medicinais. Entre elas tem a menta, o alecrim, camomila, babosa, tomilho, que são plantas medicinais que são utilizadas até hoje, até nos dias de hoje. E já foi, né, datado do Egito Antigo, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? Aqui no Brasil, houve muita contribuição dos negros e indígenas para a utilização desses fitoterápicos, né? As civilizações mais antigas, como é que elas viam se uma planta era viável ou não? A partir do comportamento dos animais. Eles observavam as plantas que os animais consumiam para poder ver se aquela planta seria boa ou não para o consumo deles. Claro que ao longo da história, né, muitas pessoas sofreram intoxicações, até mesmo morte, por ingerirem, fazerem o consumo de plantas que poderiam ser tóxicas para o organismo. Mas era assim que era feito para saber se a planta seria ideal ou não para usar, a partir da observação do comportamento dos animais, né? E aí, com o avanço da ciência, da tecnologia, houve o desenvolvimento dos medicamentos alopáticos, são os medicamentos sintéticos. Esse desenvolvimento ele foi muito bom para a saúde como um todo, porque ele contribuiu muito para que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida e também um melhor, como é que eu digo agora? Chega. Vivessem mais, digamos assim, né? Com esses medicamentos alopáticos. Mas também esse desenvolvimento dos medicamentos alopáticos, ele quebrou um pouco a conexão das pessoas com as plantas. E aí, com isso, muitas pessoas passaram a ver as plantas como misticismo, como bruxaria. Até uma série que eu estava assistindo, que passava antigamente, muitas pessoas associavam as pessoas curandeiras, na época eram chamadas, né, que mexiam com plantas, que tinham sabedoria sobre as plantas, eram chamadas de bruxas, essas pessoas, porque tinham esse conhecimento. Então, existia um pouco desse preconceito, como até hoje ainda existe um pouco, principalmente por parte da comunidade médica, que não estou generalizando, né? Mas alguns ainda têm um pouco de preconceito em relação ao uso de plantas para tratar certas doenças, né? Aí, trazendo um pouco mais para a atualidade, né? Em 1970, a nível mundial, a OMS criou o Programa de Medicina Tradicional. Esse programa ele teve como objetivo principal promover a saúde dos povos do mundo e incentivar a preservação da cultura popular, porque a OMS, né, viu que esses medicamentos fitoterápicos à base de plantas,
eles são essenciais não só para a nossa saúde, mas também é uma questão de cultura popular. É algo que deve ser incentivado porque faz parte da nossa cultura, né? Em 1981, foi aqui no Brasil, foi instituído que o estudo de plantas medicinais era uma prioridade de investigação em saúde. Então, a partir de 1981, o Brasil começou a priorizar esse estudo com plantas medicinais. Já a partir de 2000, né, a Anvisa, ela regulamentou o registro de medicamentos fitoterápicos. Então, a partir de 2000, né? Então, é algo que não é tão antigo, é algo mais recente, tem 20 anos, né? Que a Anvisa começou a registrar os medicamentos fitoterápicos aqui no Brasil. E em 2006, também algo bem recente, o Brasil criou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que visa garantir à população brasileira o acesso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, é algo também para garantir que o povo aqui do Brasil tenha um acesso seguro às plantas, porque até o presente momento que essas políticas tinham sido criadas, as plantas medicinais eram utilizadas de forma sem nenhum conhecimento científico. Então, a partir daí, a partir de 1981, começou-se a ter mais uma prioridade com esses estudos científicos para ver os benefícios dessa planta, testar a toxicidade dessas plantas, que é muito importante. A legislação brasileira... Oi? Oi, Caio. Aí me diz uma coisa, e qual a importância das comunidades tradicionais, das indígenas, para direcionar a academia nos estudos, em busca desses, eu não ouvi, desses medicamentos? Muito baixo. Pode repetir, por favor? Qual a importância das comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, as ribeirinhas, para a academia, para direcionar a utilização dessas plantas, que a gente sabe que hoje são bastante utilizadas, na produção de remédio? Entendi agora. É de extrema importância, né? Porque são comunidades que já têm um conhecimento popular sobre essas plantas, então vai direcionar mais o pesquisador a ver se essa planta seria boa para fazer testes, para fazer estudos científicos com ela, porque a comunidade já convive há muito tempo com essas plantas, já passa de geração para geração, né? Então, como norteador, ela vai nortear os pesquisadores, então é muito importante a gente ter o apoio da comunidade, né, nesse sentido. E se a gente pensar que a biodiversidade, dos vegetais, né, da flora, colocar do nosso país, é imensa, eu acho que as comunidades tradicionais direcionando para as utilizações de plantas que elas utilizam, facilita imensamente a academia nessa busca por fármacos, né? Porque Com imagine certeza. só se a academia partisse do zero. Ela não tivesse um caminho para seguir, tivesse que testar todas as plantas em busca de algo que ela procurasse. Seria muito mais difícil, né? Caio, repete só esse finalzinho, por favor. Eu coloquei que se a academia não tivesse essa experiência das comunidades, seria muito mais difícil para ela, porque ela ia partir de um ponto zero, em busca de algo. Já ela pega a experiência das comunidades e é meio que já, né? Direcionado. São as comunidades, vão entender quais são as plantas utilizadas e para quê, eles só vão testar para ver se essa planta realmente serve para aquilo que estão utilizando. Verdade. Isso mesmo. Com certeza. Pode ser.
Pronto, isso que o Caio falou é muito importante, porque a comunidade, ela tem muito conhecimento também. Pode não ser o conhecimento científico, né? Mas a gente vê que conhecimento não é só aquilo que a gente aprende na faculdade, na escola, é aquilo que a gente aprende no dia a dia também, né? Enfim. Que eu vou até abordar um pouco sobre isso mais à frente. A legislação brasileira, ela é uma das pioneiras no mundo em relação à fitoterapia, serviu de modelo também para outras legislações de outros países, né? Ela é regida pela RDC 14 de 2010 da Anvisa. Aí nós temos a farmacopeia brasileira, nós temos o memento fitoterápico, que vai ser a informação para os prescritores, para eles, para médicos, nutricionistas, porque nutricionistas também podem prescrever fitoterápicos, mas para os nutricionistas prescreverem, eles precisam ter uma especialização em fitoterápicos. Se ele for tiver apenas a graduação, ele pode prescrever as plantas na sua forma natural. Mas para prescrever o medicamento fitoterápico, ele precisa ter uma especialização. E aí a instituição normativa, né, de 2014 determinou 2 tipos de fitoterápicos. Nós vamos ter o medicamento fitoterápico e nós vamos ter o produto tradicional fitoterápico, né? Os dois, ambos, tanto os medicamentos fitoterápicos como os produtos tradicionais fitoterápicos, eles são muito importantes porque eles agregam o que nós chamamos das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, né? Eles agregam a estrutura econômica, a social e a ambiental. Então, como é que eu posso dizer? Esse mercado dos medicamentos fitoterápicos e também do produto tradicional é muito importante para a economia brasileira e para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Aí a diferença entre esses dois tipos de medicamentos é que o medicamento fitoterápico ele vai ter a fase de testes pré-clínicos, testes de toxicidade, tem que ter todo aquele passo a passo que é feito para chegar até o medicamento final. Já o produto tradicional fitoterápico, ele vai ser, a sua segurança e sua eficácia vai ser transmitida através da sua tradicionalidade do uso. Então, não precisa de testes para que eles sejam comercializados, é apenas a tradicionalidade do uso. Geralmente, esse produto tradicional é garrafadas, chás, que são comercializados geralmente em feiras, né? E aí, o medicamento fitoterápico, ele precisa ter a bula, como eu tenho desse meu, precisa ter a bula, tudo certinho, regulamentado pela Anvisa. Os dois têm que ser regulamentados pela Anvisa. Mas só o medicamento fitoterápico precisa ter a bula, com todas as informações, e o medicamento, o produto tradicional fitoterápico, ele precisa apenas de um folheto informativo. Vanderlei, boa noite. Sim, eu atualmente estou usando esse remédio aqui, que é a base de maracujá, que trata insônia. Não sei se sou só eu, mas nessa quarentena acho que está atingindo todo mundo a insônia. E aí eu comprei esse à base de maracujá. Esse fitoterápico à base de maracujá. Bom, mas o que é que se espera de uma planta para que ela seja considerada medicinal? Para que a planta ela seja considerada medicinal, ela tem que ter algo... Caio, você pode passar um pouco nos slides? Eu acho que está um pouco atrasado. Pronto, pode deixar aí. Para que uma planta seja considerada medicinal, ela tem que ter o quê? Princípios ativos. Aí eu coloquei um exemplo da Lipia acidoides, que é uma planta, o alecrim, uma planta nativa aqui do Nordeste, e ela tem esses 2 compostos, o carvacrol e o timol, que eles são compostos que eles agem em sinergismo, ou seja, os 2 juntos, eles agem de forma que vai proporcionar efeitos biológicos. Já foi testada
em fungos, em bactérias, e tiveram resultados muito positivos, porque essa planta ela possui os princípios ativos. Pode passar o próximo, Caio. Então, como eu falei, né, o efeito das plantas na nossa saúde deve a esses princípios ativos que vai interagir com o nosso organismo. As plantas, assim como nós, elas têm um metabolismo. Elas têm um metabolismo primário e um metabolismo secundário. O metabolismo primário, ele é esse metabolismo que é essencial à vida das plantas, que sem esse metabolismo elas não conseguem sobreviver, que está relacionado às macromoléculas, aos metabólicos primários, açúcares, lipídios, proteínas, que vai ocorrer em todas as plantas. Todas as plantas têm esse metabolismo primário. Já o metabolismo secundário é o metabolismo que vai ocorrer nas plantas a nível de adaptação. Essas plantas têm esse metabolismo secundário geralmente para se defender, geralmente para sobreviver por exemplo, falta de água, digamos assim. E aí elas vão produzir metabólitos secundários que são micromoléculas, né? Como, por exemplo, compostos fenólicos, terpenos e alcaloides. Essas plantas vão produzir esses princípios ativos, que são considerados princípios ativos. E eles são compostos químicos. Esses metabólitos secundários são compostos químicos, por isso que eles têm alguns efeitos no nosso organismo. Eu estou falando sobre isso só para vocês entenderem mais ou menos como o porquê as plantas são consideradas medicinais, né? Porque elas elas têm essas substâncias ativas para se defenderem e para conseguirem se adaptar ao ambiente, e aí essas substâncias podem ser benéficas para nós, assim como também podem ser tóxicas. Por isso que é importante, né, fazer esses estudos para saber se as plantas têm substâncias tóxicas ou não. Os fitoterápicos, eles têm muitos benefícios. Geralmente, eles têm um custo menos elevado, né? Geralmente, são menos agressivos ao organismo, têm menos efeitos colaterais. Eu vi uma reportagem de uma mulher que tratava de uma doença há uns 10 anos e ela tratava com medicamentos alopáticos. E aí, tinha 10 anos já que ela tinha deixado de lado esses medicamentos alopáticos e estava se tratando com medicamentos fitoterápicos, porque ela disse que os medicamentos alopáticos que ela fazia, que ela ingeria, trazia também malefícios para ela, trazia alguns efeitos colaterais, principalmente nos rins. Então, ela passou a adotar esse fitoterápico para que ela tivesse menos efeitos colaterais, né? Mas, claro que isso tudo é com acompanhamento médico. Você não pode deixar de tomar o seu remédio para mudar para um fitoterápico sem um atendimento médico. Eles podem fornecer um tratamento mais eficaz no caso de algumas doenças, né, como, por exemplo, uma ansiedade mais leve, que pode ser tratada com um fitoterápico, né, e eles podem resolver alguns problemas que ainda não são resolvidos por remédios comuns, alguns fitoterápicos. Mas não é porque fitoterápico é feito à base de planta, algo natural, que nós não devemos ter os devidos cuidados. É muito importante que a gente tenha cuidado ao consumir o fitoterápico, né? A gente não pode sair ingerindo adoidado, não só o medicamento fitoterápico, que eu digo, mas também chás, garrafadas. É importante que a gente tenha precaução quando a gente for fazer a ingestão desses produtos, porque nosso corpo pode ter algumas reações, né? Ele deve ser tomado de acordo com a bula ou de acordo com a orientação do seu médico, né? Ele deve ser prescrito por um profissional, mesmo que a gente possa comprar sem receita nas farmácias, mas é interessante, é importante que seja prescrito por um profissional da saúde, geralmente um médico ou um nutricionista, né? E a maioria dos fitoterápicos, eles não são recomendados para gestantes, mulheres que estão em fase de amamentação, e também não são recomendados para crianças. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil nós temos um programa, que é um programa pelo SUS,
que oferece fitoterápicos à população. Assim como oferecem os medicamentos alopáticos, também oferecem os medicamentos fitoterápicos. Porém, não são todos os estados que nós temos esse programa implementado. Aí no slide eu coloquei os estados que oferecem esses produtos fitoterápicos. Aqui no Ceará e também no Rio Grande do Norte, que eu acho que a gente assistindo do Rio Grande do Norte, né? Ainda não está implementado esse programa, mas é algo que pode ser implementado em qualquer lugar do Brasil, qualquer município do Brasil pode ser implementado, né? Aqui no Nordeste nós temos na Bahia, na Paraíba e em Sergipe. No total, nós temos aproximadamente no Brasil 360 fitoterápicos que são registrados pela Anvisa e que estão à venda nas farmácias para os mais diversos, para tratar as mais diversas doenças. E aproximadamente 1.200 unidades básicas de saúde dispõem desses fitoterápicos. Mas como vocês podem ver aí a relação de fitoterápicos ofertados pelo SUS, apenas 12 fitoterápicos são ofertados pelo SUS. E desses 12, 4 dessas plantas nós temos, são nativas aqui da flora brasileira. E apenas uma, que é a aroeira, nós temos aqui no Nordeste. Não que ela só ocorra aqui no Nordeste. A aroeira, ela ocorre também em outros biomas, né? Mas assim, respondendo aqui o Vanderlei, para que a concentração do medicamento seja colocada à venda, é preciso fazer vários estudos, né? Estudos para saber a concentração inibitória máxima, a concentração inibitória mínima dessa planta. Então, são feitos vários testes in vitro, in vivo, testes em humanos também, para poder ver a concentração a ser utilizada. Uma concentração que não seja tóxica e uma concentração que seja efetiva contra aquilo que você está querendo tratar, né? Sim, voltando aqui à relação dos fitoterápicos ofertados no SUS. Nós temos apenas uma planta, que é a aroeira, que nós temos aqui na Caatinga também, que ela é muito utilizada como cicatrizante, também como para uso ginecológico, né? Mas aqui o Brasil é um país muito diverso, como o Caio até falou anteriormente. Nós temos uma biodiversidade, tanto de plantas como de animais, muito grande. Então, por que a gente não aumenta essa relação dos fitoterápicos com plantas nativas da nossa flora, do Brasil e da Caatinga também, né? Porque da Caatinga nós não temos nenhuma planta endêmica da Caatinga aí nessa lista, alguma planta que só ocorre aqui. E nós temos muitas plantas aqui que poderiam estar nessa relação, poderiam ser feitos mais estudos para que essas plantas fossem adicionadas a essa relação de fitoterápicos. Quer falar algo, Caio? Então, dá só uma pausinha para agradecer as pessoas que já estão assistindo desde o início. A Josivane Soares, o Marcos Gomes, a Diana Ferreira, a Claíde Augusto, a Ana Cláudia, a Patrícia Lima, o Vanderlei, que já fez uma pergunta, né? O Cesarildo Araújo e o Adriano Assunção. O Adriano Assunção eu conheço, fez um mestrado na UERJ, mas é formado em ecologia lá pela UFES, é um companheiro. Agradecer essas pessoas que já estão assistindo desde o início. Acho que tá ótimo, Carol. Pode seguir aí que tá legal, viu? Tá certo. Pronto. Aí, esses são os fitoterápicos que já são ofertados hoje pelo SUS. Aqui no Ceará nós não temos ainda, né? Mas vamos lá. Aí eu coloquei essa reportagem aí que fala Cura pela Natureza. Baianos lideram o ranking nacional no cuidado da saúde com as plantas. A Bahia é o estado que mais faz uso de fitoterápicos no Brasil.
tanto fitoterápicos como plantas medicinais, a planta mesmo in natura. A Bahia é o que lhe dá esse ranking. E aí, essa foto é dentro... Oi, Caio? Eu fiz uma pesquisinha rápida hoje e eu fiquei impressionado como tem muitos artigos da Bahia sobre esse tema e a quantidade de plantas que eles utilizam. Sempre em todo artigo que eu dava uma olhada era 70, 80, sempre nessa faixa. Eu fiquei bem impressionado. Como tem artigo lá, bem legal isso. É muito massa. E eu acho que tem até uma questão histórica também, né? Porque a Bahia tem muito essa relação com os... Fala, agora não sei a palavra. Com os afrodescendentes. Sim. Pronto, aí nesse posto de saúde, né, que eles têm uma horta nos fundos do posto de saúde, e aí tem várias plantas medicinais, e algumas pessoas podem ir lá e fazer o uso dessas plantas, pedir e aí levar para casa e fazer o uso desse material vegetal. Além também da planta mesmo in natura, eles também disponibilizam os fitoterápicos. Isso aí que eu coloquei é só para mostrar para vocês que qualquer município pode implementar esse Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Tem um passo a passozinho que você tem que seguir, né? Você tem que identificar as demandas das plantas medicinais que as pessoas mais usam, mais buscam, selecionar as plantas que podem ser cultivadas no seu estado, no seu município, né? Que você deseja plantar, e definir as formas de acesso, que pode ser desde a planta medicinal in natura, como também fitoterápicos, que é um medicamento propriamente dito. Vamos implementar aqui em Aracati, né, esse programa. Pode passar, Caio. Aí eu coloquei essa imagem para mostrar que essa primeira é como as pessoas geralmente veem aqui a Caatinga, né? Muita gente vê como morte, tudo seco, não tem nada, né? Só morte dos animais, só pobreza, só nada, não tem nada. Só que, na verdade, o nosso bioma é um bioma muito rico, com uma diversidade muito rica, tanto de plantas como de animais. E muitas espécies endêmicas, espécies que só ocorrem aqui na Caatinga, tanto de animais como de plantas, né? Como eu falei. Isso também se dá por um processo histórico que, desde outras eras, para o processo de resfriamento, congelamento, que aqui na Caatinga se instaurou um ambiente em que os seres vivos tiveram que se adaptar para poder continuarem vivendo aqui. Então, por isso que aqui é um local que tem um endemismo muito forte de espécies que só ocorrem aqui na Caatinga, né? Caatinga é de origem tupi e significa mata branca. Isso porque, na época de seca, as plantas perdem suas folhas e aí fica com essa aparência, né, de uma mata realmente branca. Só que aí quando vem a chuva, elas começam a florescer, né? O clima aqui é o semiárido, né, que a gente sabe que tem poucas chuvas. E entre os biomas brasileiros, dentre os 6 biomas brasileiros, o da Caatinga é o que é menos estudado cientificamente, o que tem menos conhecimento, infelizmente, mas estamos aí para aumentar, né, esse conhecimento. E também ele é o terceiro bioma mais alterado pelo homem. Só fica atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. Mas é um bioma que vem sendo muito destruído, né, muito alterado pelo homem. Agora eu vou falar aqui... Oi, Caio. Não, eu só queria apontar como é triste a gente que nasceu e foi criado na Caatinga, nessa região, não ter o conhecimento do valor da biodiversidade que existe aqui. Isso é muito engraçado, e quando eu iniciei na graduação, eu já tinha um pouco desse olhar ambiental, mas quando eu entrei na graduação foi que isso expandiu.
E a gente vê como existe um déficit enorme da falta de conhecimento. A gente estuda as ciências naturais e vai para a biologia no ensino médio, mas a gente vai estudar a Amazônia, né? Vai entender um pouco do Pantanal. E a Caatinga, onde a gente vive, a gente desconhece, a gente desvaloriza, né? Acha que é uma mata sem vida, não entende que ela é dessa forma porque ela tem um papel, né, dentro dessa região. Isso é muito triste, é um déficit que a gente tem que corrigir. Isso mesmo. É algo que tem que ser corrigido, como você falou, desde lá do ensino básico, né, até a gente mais grandinho, porque realmente na escola a gente vê os livros, geralmente não são livros, eu acho que são feitos por aqui, os livros mostram aquelas imagens, né, de seca, animal morto, e é isso. Mas eu acho que tem que ser muito mudado esse olhar que nós temos, um olhar de nós mesmos, como você falou, alguns que moram aqui, que às vezes têm um olhar um pouco de preconceito, né, com o nosso próprio Isso. bioma. E entender que essa nossa vegetação também é uma floresta sazonalmente seca, né? Sim. Tropical seca. Sim, com E certeza. é a característica dela. A gente não tem aquelas árvores enormes com um dossel fechado como a gente vai encontrar na Amazônia. Mas a gente tem um dossel baixo, fechado, muito rico em biodiversidade. E isso tem que ser passado. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Vamos tentar, né, fazer nossa parte para poder mudar esse cenário. Agora, falando um pouco sobre algumas plantas que nós temos aqui no nosso bioma, que são utilizadas popularmente, mas que nós não temos ainda muitos estudos científicos com essas plantas. Até temos, mas não muitos, e também elas não estão dentro dessa lista que eu mostrei para vocês anteriormente, a lista dos fitoterápicos. Uma delas é a faveleira, que eu vou falar pelo nome popular mesmo, que é uma planta endêmica aqui da Caatinga, que é muito utilizada principalmente por criadores de animais. Ela é utilizada tanto para alimentar os animais, porém, alguns estudos já identificaram que ela tem algumas substâncias tóxicas que podem causar intoxicações nesses animais. Mas ela é muito utilizada, até meu amigo Valber falou que utilizou ela, em feridas. A casca dela, né, é tirada, né, triturada lá, e aí ela é colocada sobre feridas, tanto feridas de humanos, como também para tratar feridas de animais, principalmente caprinos e ovinos, para tratar as miíases desses animais. Boa noite, Roberto. Que são os ferimentos com larvas de moscas. Então, a faveleira é muito utilizada nessa questão de tratar os ferimentos, tanto de animais como de pessoas. Então, ela vai ter essa ação cicatrizante, né? Aí nós temos a carnaúba, que é conhecida por muitos como a árvore da vida. Ave Maria, aqui no Ceará, para onde a gente olha, tem carnaúba. Para todo lado tem carnaúba. É uma planta que todo cearense está acostumado a ver já. É a nossa palmeira, a palmeira cearense, né? Mas que também tem no Rio Grande do Norte, no Piauí. É uma planta endêmica aqui da região semiárida, aqui da nossa Caatinga, né? E um dos principais, como é que eu posso dizer? Um dos principais materiais utilizados da carnaúba é a sua cera. A cera da carnaúba ela é utilizada para diversos fins, desde a indústria farmacêutica até a indústria de cosméticos, isso, a árvore símbolo do Ceará. Desde a indústria de cosméticos, a indústria também de automotivos, que tem que vende aquelas ceras para passar em carro. Muitos desses produtos são feitos à base da carnaúba, né? E aí também tem a questão de ser usada para artesanato, que existem vários, aqui em Aracati tem, né?
que são vários produtos que são feitos à base da carnaúba, vários artesanatos são feitos. E também tem a questão que a madeira é utilizada para a construção de móveis. Então, a árvore da vida, porque ela tem 1.001 utilidades, né? E, além disso, também tem a questão medicinal, que algumas pessoas, algumas comunidades utilizam tanto a raiz como as sementes. A raiz tem um poder mais, uma ação diurética, que vai auxiliar aí no funcionamento dos rins. E as sementes, em forma de chá, elas são consideradas energéticas. Já a catingueira é outra planta endêmica aqui da Caatinga, como o nome já diz, né? Catingueira. Ela é uma leguminosa, originária aqui da Caatinga. As suas folhas, elas são muito consumidas pelos animais quando elas estão na época de chuva, e elas estão com suas folhas, os animais fazem o consumo dessas folhas. E muitas famílias, né, fazem a utilização dessa planta como uso medicinal tradicional. Geralmente ela é indicada para controlar infecções intestinais, né, gripes fortes, até mesmo catarro. Então, ela é utilizada geralmente nesse sentido. Tem alguma planta que vocês utilizavam, assim, a avó de vocês, a mãe, vocês mesmos utilizavam para tratar alguma coisa? Eu, pelo menos, ultimamente, eu estou fazendo chá do hortelã, que não é uma planta nativa aqui da Caatinga, mas que eu estou usando, quer dizer, eu estava usando, não, esses dias não fiz mais, mas estava fazendo chá para tratar da minha rinite, que eu tenho rinite, estava fazendo chá para tratar a rinite, e também acrescentando um pouquinho do limão para fortalecer a imunidade, né, com vitamina C. Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas passaram a utilizar medicamentos naturais ou plantas, né, para a folha de mamão para dor de barriga. Mas na frente eu vou falar sobre o consumo desses medicamentos durante a pandemia. Alecrim. Alecrim é muito bom. A lípia. Lípia é bom para tudo. Aí outra planta que ela provavelmente se originou aqui no Nordeste, mas ela tem distribuição também para outros lugares, na Amazônia, em outros estados também tem, mas que a produção, a concentração dessas plantas se dá principalmente aqui no Nordeste. 98% dos cajueiros estão presentes aqui no Nordeste. É uma planta utilizada de forma na agricultura, né? Muito utilizada na agricultura, mas também muitas famílias rurais têm plantações de caju para o seu consumo próprio, ou então para pequenas vendas. É uma planta, né, que o chá da folha da mangueira. Aqui em casa tem uma mangueira enorme. Aí minha tia estava fazendo o chá da folha da mangueira e ela disse que foi muito bom para ela. Juazeiro para higiene pessoal, realmente Juazeiro já ouvi falar mesmo. E também outra planta que tem aqui é a jurema preta, que tem aqui na Caatinga, né? Que ela é muito utilizada também. Sim, voltando ao caju. Isso, as raízes do caju são muito utilizadas na forma medicinal e também o tronco, a casca do tronco, né? Muitas pessoas fazem o chá, que é considerado antidiabético. Lembrando que o fruto do caju não é a parte carnosa, essa parte carnosa é o pseudofruto. A fruta mesmo é a castanha, que ela deve ser, se você for consumir a castanha, deve ser bem preparada, né? Porque ela tem uma substânciazinha que pode ser que é tóxica. E aí o pseudofruto ele é rico em diversos nutrientes, vitamina C, cálcio, fósforo, né? E é indicado aí para o combate de reumatismo e eczemas de pele. Já a casca do cajueiro, ela é muito utilizada para tratar a diabetes.
tem até trabalhos científicos que falam sobre isso. As raízes também são utilizadas de forma medicinal. É também um excelente bactericida. Algumas pessoas utilizam para fazer gargarejos e para tratar cáries, para usar de forma antisséptica, né, na boca, fazem gargarejos, fazem bochechos. E também pode ser utilizada como um anti-inflamatório para tratar feridas. O cajueiro. Minha infância foi no meio do monte de cajueiro, na casa da minha avó. Nós temos também o mandacaru. O mandacaru já é uma cactácea, né? Que muitas pessoas devem ter visto, que é muito utilizada na ornamentação de ambientes e também é muito utilizada para recuperar áreas degradadas. Então, se tem alguma área degradada, o mandacaru é uma ótima opção para recuperar essas áreas. O fruto, ele pode ser consumido tanto de forma natural, como também através de geleias, sucos, saladas, né? E na medicina popular, o mandacaru é utilizado principalmente para o alívio de afecções pulmonares, da bexiga, né? E retenção de urina, ou seja, para tratar também alguns probleminhas nos rins. E fora a parte medicinal, o mandacaru ele também é muito utilizado na indústria cosmética, para fabricação de alguns produtos de beleza, tanto para a pele como para o cabelo. Tá ficando quase uma hora já. Outra planta é o maracujá da caatinga. Acho que muita gente não conhece. Conhece o nosso maracujá tradicional, o maracujá amarelinho, né? Mas aqui nós temos o maracujá da caatinga, que é esse que é verde por fora e por dentro é meio branquinho. Ele é presente principalmente na Bahia. E é uma planta que é muito resistente a algumas pragas que afetam outras plantas, mas que não conseguem afetar essa planta, o maracujá da caatinga. É uma planta que está sendo muito utilizada por comunidades tradicionais, principalmente da Bahia, para a produção de alguns produtos a partir dela, como esse aí que eu coloquei na foto, de uma geleia a partir do maracujá da caatinga, que já está sendo até exportada para outros países. A Passiflora cinata é uma planta que é nativa da caatinga, mas também pode ocorrer no cerrado. E aí, assim como o maracujá tradicional, ela vai ter um efeito calmante e relaxante. Mas ainda precisam ser feitos mais estudos com ela. Existem pouquíssimos estudos a respeito do maracujá da caatinga. Agora eu queria entrar mais em relação ao momento que nós estamos vivendo atualmente, que é a pandemia, né, do coronavírus. Muitos pesquisadores estão em busca da vacina. Algumas vacinas já estão sendo testadas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Logo, logo vamos estar tomando essas vacinas, né? Mas existem alguns estudos que alguns pesquisadores estão fazendo para ver o potencial de algumas plantas em relação ao tratamento do coronavírus. Uma delas foi realizada pela UFAM, que é uma universidade da Amazônia, e os pesquisadores eles viram o efeito da mastruz contra o vírus do corona. A gente sabe que o mastruz, historicamente, ele é utilizado para tratar doenças respiratórias, né? Doenças gripe, catarro. Muita gente utiliza o mastruz para poder tratar essas doenças. Então, foi a partir desse conhecimento popular que os pesquisadores escolheram o mastruz para fazer esse teste. Inicialmente, foi feito um teste computacional, não foi feito teste in vitro ainda. O teste foi positivo, né? O mastruz, através desse teste preliminar, ele apresentou potencial que inibia as enzimas envolvidas na replicação do vírus, que essas enzimas são a rutina e a nicotinamida. Elas atuaram inibindo a replicação do vírus, então seria eficiente no tratamento do corona, né?
mas ainda precisam ser feitos estudos in vitro, estudos em vivo também, estudos clínicos para que seja feita, né, para que tenha a comprovação científica propriamente dita. A partir desse estudo computacional foi tudo de boa, né? Aí outro tema que está sendo estudado é em relação ao cannabis. A cannabis ela está sendo estudada em duas linhas de pesquisa, no tratamento para o corona e também no tratamento dos profissionais de saúde, para avaliar a saúde mental desses profissionais de saúde. Foi feito um estudo, também um estudo preliminar, ainda precisam ser feitos mais estudos para poder comprovar, ter as comprovações devidas, né, científicas, que identificaram que o canabidiol, que está presente na cannabis, né, ele teve efeito anti-inflamatório, ou seja, ele diminuiu as citocinas pró-inflamatórias e ele aumentou a produção de interferões, que é um tipo de proteína, né, que ativa as células imunes e impede a replicação do vírus. Então, o canabidiol, ele fez com que as células impedissem a replicação do vírus, diminuindo assim a infecção viral, né? Mas esse foi um teste preliminar, precisam ainda de outros estudos, né? Esses estudos concluíram que houve uma desregularização dos receptores que o vírus usa para poder entrar nas células. Então, sem esse sinalizador, sem esse receptor, o vírus não consegue entrar na célula. Então, o canabidiol foi muito eficaz, mas ainda, né, precisam de mais estudos para comprovar realmente, para ter realmente evidência científica, né? E aí também está sendo feito ainda o estudo para avaliar os efeitos físicos e mentais que o Covid está gerando nos trabalhadores. A gente sabe que os trabalhadores da saúde que estão nessa linha de frente estão com uma carga emocional e física muito grande. Então, o objetivo desse estudo, né, é avaliar o impacto do óleo da cannabis na saúde mental de profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus, né? Vão ser selecionados 300 profissionais da saúde para participar desse estudo e eles vão receber o medicamento, né, com canabidiol, e outros vão receber o placebo, que é aquilo que não tem nada. Temos também plantas que consideramos mato, mas tem potencial medicinal. Exemplo, papaconha, isso. Algumas plantas a gente olha assim, isso é tudo mato, não serve para nada, mas serve sim. Muito mato, algumas plantas de pequeno porte, as herbáceas, né, elas têm muito potencial medicinal. Sim, voltando aqui ao estudo, né? Eles vão receber o canabidiol ou o placebo. O placebo é algo que não vai interferir no sistema dessas pessoas, não vai ter... É algo neutro. O controle, vai ser o controle desse teste. E aí vão ser avaliados os resultados. Ainda é um experimento que que está em fase de iniciar. Só lembrando que essas informações aqui da parte do cannabis eu retirei do Instagram painel_covid. E para finalizar agora, falando também um pouco sobre esse momento que estamos vivenciando, falar um pouco sobre o consumo de remédios caseiros durante a pandemia do corona. Esses dados foram dados de um estudo feito agora em 2020, foram publicados por Mafra, Lasmar e Rivas, que eles fizeram uma pesquisa com algumas pessoas da Amazônia e também de outros estados brasileiros. E uma das perguntas foi se eles tinham apresentado sintomas ou não, né? E aí esse gráfico de pizza está mostrando, caso você não tenha apresentado sintomas, ainda assim recorreu a medicamentos caseiros para prevenção, e aí mais da metade
disse que sim. 63% disse que mesmo sem apresentar sintomas, eles recorreram a remédios caseiros para se prevenir, ou para, se chegasse a contrair a doença, tivesse com um sistema imune mais forte, né? O meu caso, eu fiz isso. Eu fiz uso também desses remédios caseiros, mas para fortalecer a minha imunidade. Aí a outra pergunta, o outro gráfico. Caso tenha apresentado sintomas de Covid, consumiu remédios caseiros para se tratar? E aí 48% disse que sim, 52% que não. Mas uma boa parte dos participantes afirmaram que fizeram o uso, né, de remédios caseiros para tratar os sintomas do corona. Aí a outra pergunta foi se antes da pandemia já se consumia esses remédios caseiros, ou seja, antes de corona e tudo mais, se as pessoas já consumiam remédio caseiro. E aí, muito mais da metade, 82% das pessoas, disse que sim, que fazia o uso de medicamentos antes, consumia remédios caseiros antes da pandemia, né? Apenas 18% falaram que não. E a maioria das pessoas disse que usava os dois remédios ao mesmo tempo, ou seja, fazia uso conjugado, tanto de remédios caseiros como de remédios alopáticos. Alguns afirmaram que faziam uso por serem naturais, alguns por ter o preço menor, outros por medo de reação adversa. Enfim, esse foi o estudo que eu trouxe para vocês para mostrar mais ou menos o cenário dos remédios caseiros durante a pandemia. Só para finalizar, dizer que muitos desses remédios, muitas pessoas não têm o acesso a medicamentos alopáticos, medicamentos sintéticos. Então, muitas pessoas fazem o uso desses remédios caseiros, dessas plantas medicinais, para tratar doenças, principalmente em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Então, muita gente faz uso, por isso que a gente não deve ter preconceito, até porque é algo que é cultural, né? Eu acho que todo mundo mesmo já deve ter usado alguma planta para alguma coisa, né? Aí eu deixei meu e-mail, meu Instagram. Quem quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Carol, foi ótimo a sua apresentação, assim, realmente deixou muito claro toda a dinâmica histórica e a falta de conhecimento da gente, a falta de conhecimento que ainda é necessário ter, buscar na realidade, né? Sobre essas plantas que estão ao nosso redor para tratar essas doenças, né? Que estão cada vez mais na sociedade. Então, a gente já bateu uma hora, que é a nossa uma hora determinada, né? Da live. Eu queria te agradecer em nome dos filhos do Mante, ter aceitado o convite, ter feito essa excelente apresentação, acho que ficou muito claro. Quem tiver mais perguntas, pode entrar em contato contigo, né? No Facebook, eu, mas a gente pode também colocar lá no nosso Face, Instagram, para falar dela, essa live vai direto para as e ela vai, você não vai vai postar ela novamente ela
Então, pessoal, né, só passando aqui para agradecer mais uma vez, né, a presença de todos, né, a gente teve aqui um probleminha técnico, mas agradecer a Carol, a Alencar, né, pela belíssima aula, né, em nome do Instituto Filhos do Mangue, nós agradecemos o carinho, né, a parceria, e esperamos, né, estar juntos aqui mais uma vez na terça-feira com o Ramon falando sobre as florestas urbanas, tá bom? Então, desde já nós agradecemos, uma boa noite a todos e a todas, e que Deus e o nosso Pai Tupã nos abençoe sempre, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.